Bom dia a todos. Ontem de manhã eu tive um dia maravilhoso, extraordinário mesmo. Em companhia do Arnaldo, eu passei em vários setores dessa instituição que eu já respeitava e ontem eu aprendi ainda mais. Mas o que mais me chamou a atenção... Não, é para imprimir nos livros, nos papéis, o nome do professor na época, que era o professor Flávio Pires de Camargo. Você apertava assim, saía água branca, como chama isso? Ó, biblioteca, marca d'água. Extraordinário. Como bibliófilo, me impactou o tamanho e a qualidade da biblioteca que vocês têm à disposição. Mas o que me impactou mesmo e me trouxe um pouquinho de terror foi a história que o professor Olavo me contou. Disse, olha, Oswandré, um dia chegou um cara aqui para dar aula e não tinha ninguém no anfiteatro. E o meu pai, um homem astuto, deu uma subiada ali no corredor e mandou subir todos os pacientes, porque literalmente estava vazio o anfiteatro. E eu dormi com esse troço essa noite inteira. Acho que eu me acordei umas 8 vezes, mais ou menos, imaginando assim, puta que... Né? Imagina, eu preparei a aula, viajei, a Mari está aqui, entendeu? E daí não vai ter ninguém. Então, essa é uma brincadeira que eu queria trazer a genialidade de pessoas que passaram por essa instituição. E eu queria que a luz fosse acesa um pouquinho, se não fosse demais. Ocupar esse púlpito é, para mim, um momento extraordinário da minha vida, sem dúvida. E eu não falo apenas das pessoas, dos gênios que estão aqui sentados, especialmente aqui nas primeiras filas de baixo. Eu falo de pessoas que já fizeram história aqui. E lá no meu acervo de livros antigos, eu passei ligeirinho, não trouxe todos, naturalmente. Aldo Fazi, 1970. Manlio Napoli, 1964. Enéas Brasiliense Fusco, também em 64. Então, um templo de notável saber ortopédico... Não, pode deixar para mim aqui. Um templo de notável saber ortopédico merece respeito. E é isso que eu vou passar para você nas próximas momentos. Fazer parte do passeio pela instituição e participar desses 40 anos do grupo me enche de alegria, porque eu passei literalmente a minha vida institucional ligado a grupos, a ensino, intercâmbio com pessoas e assim por diante. E ontem à noite não foi diferente. Essa bela reunião que o Arnaldo nos proporcionou, o Arnaldo e a Tina. Mas atenção, o que me aproximou desse instituto? Anos 70, um curso de ginecologia. Anos 80, Paulo Bertol, egresso daqui, inicia o meu ensino. O IOT foi fundado em 76. Em 82, o TEOT, em Ribeirão Preto, e o terror de ver esses caras, né, Rossi e Napoli juntos, avaliando residentes, que foi o meu ano. Então, aqui está o meu primeiro contato com a USP. Acredita ou não, eu vim de Passo Fundo de ônibus, numa viagem de 16 horas. Né? E a minha felicidade de ver esse professor Salvatore dar um curso inteiro, eu quase virei ginecologista. Né? Então, essa foi a minha primeira contato com essa instituição. Paulo Bertol fez residência aqui em 72, 73. Naquele ano eram 2 anos. E ele saiu tão empolgado com a instituição que ele pediu licença na época para o professor Flávio para colocar o nome IOT no seu serviço. Então, é sim, o IOT de Passo Fundo, o primeiro numa linha de muitos hoje com a mesma denominação. O nosso foi o primeiro, em função do Bertol, que fundou em 76 esse nosso instituto. O IOT teve um apogeu muito bonito. Nós construímos uma sede, um prédio, na verdade, que se você olhar, é esse IOT modernizado, com linhas um pouquinho mais
arrojadas, modernas e tal. Então, em Passo Fundo, nós criamos isso aí, com 9 andares, com uma distribuição muito interessante. As coisas não foram bem, nós tivemos que vender o prédio, mas o IoT está lá ainda, é a mesma sigla, nós temos exatamente os mesmos princípios que nos regram. E ainda lá em 82, gênios como esses dois aqui, o professor Napoli e o professor Rossi, fazendo o exame do TEOT em mim. Foi um negócio bem difícil. Em 84, eu tomo contato com a cirurgia da mão, o professor Aze, o Zumiotti, o Rames está aqui, o Emídio, o Marcelo está aqui. Em 88, eu entro em contato com esses, então, que iniciam esse serviço aqui. Arnaldo e o Zop, e também Carreira, e também Raul. Em 90, eu conheço um pouco mais dessa instituição através daqueles churrascos que o Chimitão fazia lá e que eram extraordinariamente esclarecedores. Para dizer de menos. E aqui tem fotos que eu tenho muito respeito por elas. Essa foto de cima está o Zumiotti, está o Aze, junto com figuras extraordinárias. Na outra foto está o Rames, bem novinho, te lembra, né, Rames? A gente presidindo a sociedade no ano de 2001, ainda com o Arnaldo lá, o Emídio, o Marcelinho, o Rosa, enfim, são poucas fotos para mostrar muita história junto. No ombro, a partir de 88, quando de fato se estruturou a sociedade, foram muitos encontros extraordinários, né? Aqui no Rio de Janeiro, o Zop, um belo grupo num dos CBOTs, e com o pai e filho, né? Foram centenas de vezes que nós nos encontramos. E eu tenho essa foto querida, semanas antes do falecimento do professor Arnaldo, na sua residência, eu fui fazer uma visita para ele já estava com a saúde debilitada, e foi um encontro muito emotivo. E na toca do Chimitão, Jesus Cristo, isso aqui foi um aprendizado tremendo para mim. Ninguém ficava de pé, se falava mal de todo mundo, literalmente. Mas era uma parceria, uma confraria extraordinária, e isso fez eu conhecer um pouco mais essa instituição. Em 92 foi instituída a ACTA pelos professores Olavo e Tarcísio, e eu fui convidado, mesmo não tendo ainda muita intimidade com a ortopedia de São Paulo, a ser membro do conselho editorial. E foi para mim uma surpresa muito agradável. Em 2001, o lançamento do Exame Físico e Ortopedia, um livro que ajudou os residentes. Em 2008, no Congresso de Porto Alegre, em que foi o ano que o Tarcísio presidiu a SBOT e o professor Camanho foi o presidente da comissão científica. Em 2011, na presidência da SBOT, o Jorge foi assim, instrumental para que tudo aquilo desse certo. Ele era a pessoa aqui em São Paulo que fazia tão bem o papel administrativo da nossa sociedade. O Exame Físico ficou muito conhecido, um livro que ajudou, de fato, a entender um pouco melhor aquilo que estava sendo esquecido. O CBOT foi um momento especial em Porto Alegre, em 2008, aqui o Tarcísio fazendo a sessão inaugural, Camanho, e o professor Napoli ainda em plena atividade, dando risada. Esse é meu filho, Leonardo, nós estávamos apreciando a abertura. E daí, em 2011, essa é uma foto muito feliz, feita com ex-presidentes de pé e a diretoria agachada. E aqui está, com muito prazer, o Jorge, uma pessoa que eu conheci e que passei a admirar. Esse foi o grupo que tocou a SBOT naquele ano. E, desde então, a afinidade, a parceria com o Jorge foi cada vez maior e mais estreita. Em 2013, o Arnaldo e eu escrevemos esse livro sobre os 25 anos da Sociedade de Ombro, um livro que conta a história até então. Em 17, a terceira edição
do exame físico, a instituição da academia o ano passado, liderado pelo Tarcísio e pelo Albertoni, e esse ano o prazer de passar um cargo, uma cadeira do board ao Arnaldo, muito merecidamente. Esse livro vem na 3ª edição, agora com a estrutura toda do Fogaça, que trabalhou para que esse livro pudesse ser publicado. Interessante é que esse livro tem o lucro do autor revertido para a SBOT. Nós franqueamos a SBOT qualquer lucratividade com esse livro, para conhecimento. Aqui no Salão Nobre da instituição, a instalação da academia, no ano passado, que alguns de vocês estavam presentes, um momento especial dentro de uma tradição que a gente insiste em manter. E finalizo a minha relação com essa instituição no momento em que eu passo ao Arnaldo merecidamente uma posição dentro desse board que representa líderes do ombro de todos os continentes. Bem, terminada a introdução, deixa eu trabalhar com a minha aula. O Arnaldo pediu para mim falar sobre cicatrização do manguito rotador e alguma atualidade em 23, em função dos 40 anos do grupo de ombro e cotovelo, nessa reunião que tem esse número extraordinário, número 3.490, aqui desse departamento de ortopedia e traumatologia. E essa aula eu dedico aos gênios atemporais, pessoas que não estão mais aqui, mas que trouxeram a instituição até esse patamar. E também aos aprendizes, os jovens que estão aqui buscando conhecimento, neste templo de ortopedia. A evolução natural de uma ruptura do manguito, isso é apenas uma montagem, não é um paciente apenas, é mais ou menos assim. Manguito normal, ele rompe parcial, ele vai rompendo, agora tem uma lesão completa, uma lesão pequena, depois uma lesão um pouco maior, uma lesão maciça, difícil de operar, e daqui a pouco se transforma numa coisa inoperável para a reconstrução de manguito, é o cuff tear arthropathy. Se você olhar no plano sagital, acontece a mesma coisa. Em cima o acrômio, no meio o manguito rotador, embaixo a cabeça do úmero, um manguito normal, uma lesão parcial, uma pequena lesão, uma grande lesão, e daqui a pouco está lá a cabeça do úmero encaixada no acrômio, porque tem uma cuff tear arthropathy estabelecida. Temos todas as matizes, portanto, dentro da patologia do manguito rotador, do simples ao complexo. O simples nós tratamos naturalmente com algo bastante cômodo ao paciente, que é um reforço muscular, alguma analgesia, orientações de como se comportar na academia, coisas assim. Já quando vai na outra matiz de cores, nas lesões irreparáveis, como essa aqui, ninguém mais tem coragem de dizer, eu vou tentar reparar o seu manguito rotador. Isso é impossível. Ele já desapareceu. Ele já atrofiou em gordura. E aí, a prótese reversa passa a ser uma opção moderna, como essa que nós vemos nesse modelo. Portanto, eu não vou falar de técnicas, mas vou falar de cicatrização. E quando se trata de lesões pequenas ou médias, parece que ninguém tem dificuldade. Mesmo o ortopedista, mesmo o cirurgião de ombro iniciante, ele tem bons resultados. Agora, quando a lesão se torna grande ou maciça, aí tem problemas. E não é só para o iniciante, para o bom veterano, para o bom cirurgião também. E eu vou tentar explorar isso com vocês. Essa é uma paciente minha, operada lá no meu serviço por mim, que teve uma re-ruptura. E aqui está ela, com pseudoparalisia. Então, o que andou errado nessa cirurgia, né? O sujeito tão viajado, tão festejado como eu, tudo deu errado isso aqui. O que eu fiz de errado, né? Toda pessoa que pensa acaba vendo nos seus próprios erros. Bom, essa é a proposta dessa minha aula. Entender o que pode dar errado para evitar a repetição de uma cena como essa. E numa aula que eu dei na
na Espanha, eu dividi mais ou menos assim: técnicas que conhecemos, que utilizamos com frequência, têm uso consagrado e menor custo, e, portanto, eu inicio com elas. Uma, entender qual é o nível dessa lesão do manguito rotador. Quando você tiver um paciente com pseudoparalisia, como é o que nós vimos há pouco, uma distância glenomeral encurtada, uma retração do manguito que chega a cerca de 5 centímetros, uma ruptura de múltiplos tendões, o supra, o infra e o subescapular. Esse sinal de tangente positivo. E aquilo que a ressonância T mostra, ela está mostrando isso, só não vê quem não quer. Uma atrofia gordurosa, uma degeneração gordurosa de 3 músculos e a hipertrofia do redondo menor, você sabe que isto é irreparável e você tem obrigação de tomar algumas decisões para esse paciente. George Atwell, o presidente do próximo Congresso Mundial em Vancouver, em 26, num artigo que passou até despercebido, mas ele é importante, fala exatamente nos fatores de mau prognóstico. O que pode dar mal quando você repara um manguito rotador? É o tamanho da lesão, a hipotrofia, mais de um tendão envolvido, paciente com diabetes ou aquilo que nós conhecemos bem, o sujeito do acidente do trabalho. Porém, o mais importante é, sim, a degeneração gordurosa. Malavolta e sua equipe aqui, tão bem descrita pelo Arnaldo, no artigo desse ano, mostra fatores de bom prognóstico. Você terá um bom prognóstico para reparar artroscopicamente o manguito rotador em pacientes masculinos que não têm reumatopatia, que têm uma degeneração gordurosa mínima, que seja feita uma cromoplastia e que antes do pré-operatório tenha um bom desempenho nessa avaliação pelo ACES. E o que é uma ruptura extensa e irreparável? Nem sempre tem consenso, né? O que é extenso? O que é para um, o que não é para outro? A coisa não é tão simples assim. Lá nos anos 80, Cofield, que os veteranos aqui conhecem bem, disse que era uma lesão com 5 centímetros ou mais na dimensão anteroposterior ou médio lateral. O gênio Gerber define de forma simples, como todo gênio. É uma lesão envolvendo pelo menos 2 tendões. Já o gênio Burkhardt diz que só é possível determinar que uma lesão é irreparável durante o transoperatório, porque muitas delas acabam sendo facilmente reparáveis, com uma combinação de técnicas que ele também descreveu ao longo da sua carreira. Em 21, a ASIS, American Shoulder and Elbow, faz um estudo Delphi que eu participei, descrevendo a lesão extensa. 90% dos participantes dizem que, havendo uma retração do tendão à borda da glenoide, nesse plano coronal ou axial, é irreparável. Ou 2/3 de exposição da grande tuberosidade. Você mede isso pela ressonância ou no intraoperatório. Então, veja que há um certo consenso, embora cada um fale de uma maneira. Agora, o que me chama a atenção, e eu aprendi isso com esse outro gênio, Andy Carr, de Oxford, na aula que ele deu em Dubrovnik, reparo do manguito rotador obtém um tecido fibroso, nunca um tecido normal. Existe o sangramento, é necessário haver inflamação, daí há uma proliferação e, finalmente, o remodelamento daquelas fibras que estavam anárquicas e agora tentam cicatrizar-se. Bom, isso é tão importante que eu repito, o reparo do manguito rotador obtém tecido fibroso, não tecido normal. E, de novo, vai que eu tenho que parar a aula nesse slide aqui. Essa seria a principal mensagem até aqui. O reparo do manguito rotador nos dá tecido fibroso e não normal. E o paciente tem que entender isso, porque às vezes nós atendemos um paciente que ele quer voltar ao mesmo nível de atividade física ou mais. E eu preciso explicar isso para o paciente de uma maneira que, naturalmente, ele continue motivado, mas entendendo das limitações. Anos mais tarde, num outro estudo,
vem algo muito semelhante. A formação de fibrose impede a restauração da biomecânica original do manguito e aumenta a reruptura. Bom, então são vários autores concordando e chamando atenção para isso aí. Matthias Zumstein, da Suíça, mostra de forma didática que a inflamação é nos primeiros 7 dias, a reparação acontece nas próximas 3 semanas e o remodelamento a partir daí e se demora até 100 dias. Ele também mostra nesse artigo quais são os fatores que influenciam na cicatrização. Pessoas que entram nessa fase de hipotrofia muscular, acima de 65 anos. O tabagista crônico aumenta 6 vezes a chance de reruptura. O diabético, quem consome anti-inflamatórios, o dislipidêmico e aquele alterado com questões hormonais e vitaminas. De novo, se eu tivesse que terminar a aula aqui, essa é uma mensagem que vale a pena para os aprendizes. Paciente que inicia a fase veterana da vida, fumantes, diabéticos, uso crônico de medicações, dislipidêmico, tudo isso influencia a cicatrização do nosso manguito. Estudos que vêm dos Estados Unidos mostram, nessa estatística, de 5 mil casos de manguito rotador operados em 2019. 23% tinham hipertensão. Pessoal, isso não é pouco, é 23%. É 1 a cada 4 pacientes com comorbidades. Então, isso precisa ser controlado, não é apenas operar um paciente, é ver essa lista longa de comorbidades que ele tem. O tabagismo está para lá de entendido isso, e os artigos já são antigos, porque não tem nada mais recente para falar sobre o tabagismo. Todo tabagista está em risco para procedimentos médicos. Menos entendido um pouquinho é essa turma da síndrome metabólica. Os extremamente obesos ou obesos têm sempre piores prognósticos nos nossos tratamentos. E, de novo, estatística que vem lá da Academia Americana, isso aqui é estarrecedor, mas é assim, está aí o slide. De 3.300 pacientes operados de manguito rotador, apenas 19% tinham peso considerado normal. Todos os demais obesos. Então, isto é sinal de maus resultados, né? Isso é estatisticamente. Como tem reabilitadores na sala, eu preciso citar. Afinal, se eu fizer só fisioterapia não me ajuda, esse artigo tenta buscar respostas para isso. Então, se pegou um grupo de pacientes assintomáticos com uma lesão pequena e se verificou após 12 meses. Tiveram bons resultados com cirurgia ou fisioterapia. Então, não é um método ruim. Porém, o grupo que operou houve cicatrização estabelecida. Já o grupo da fisioterapia, a lesão foi aumentando. Então, isso tem que ser levado em consideração. O paciente não pode operar agora porque está cuidando do pai que tem Alzheimer. Então, o bom senso nosso diz, olha, se você operar agora ou se você esperar um pouquinho, desde que você faça um bom reforço muscular, talvez a gente consiga bom resultado. Então, é um artigo importante, eu considero. E agora tem uma coisa que nos perguntam todos os dias de consultório. Doutor, eu opero agora ou opero mais tarde? Como é que é? Me informa. Eu sempre explico de maneira muito clara que o reparo precoce tem melhores resultados quando comparados com os tardios. Nesse artigo de 2015 e nesse artigo de 21 diz a mesma coisa. Pacientes com lesões menores que 3 centímetros, ou seja, prontas para reparar, que tiveram um reparo precoce, tiveram um menor tempo de reabilitação e não necessitaram de augmentação, que nós vamos ver daqui a pouquinho o que se trata. Já as lesões maiores, quase todas se transformaram em irreparáveis porque esperaram muito tempo. Também esse artigo que vem
da Coreia do Sul mostra algo que é interessante a gente conhecer. Uma lesão retraída tem menor fibrinogênese. E o que significa isso? Significa que as fibras estão desorganizadas e em relação às que não estão retraídas, e, portanto, a cicatrização é muito pior. E agora vem algo que foi conflitante ao longo da minha carreira profissional. Afinal, a artroscopia ou aberto, qual é a vantagem de eu fazer tudo artroscópico ou tudo aberto? E muitos estudos, de novo, Andy Carr, da Oxford, mostrou que não há evidência do efeito entre operar ou aberto ou artroscópico nas reparações do manguito rotador. Isso vem com um carimbo de Oxford, não é uma coisa feita por uma empresa, por exemplo, que sempre vai dizer o contrário. E então, nenhuma diferença na eficácia quando bem operado aberto versus bem operado artroscópico. Esse outro artigo deixa assim, sem nenhuma dúvida, né, são alguns milhares de pacientes fazendo a comparação. O desfecho clínico será idêntico quando respeitado todos os padrões. Outra discussão que passou ao longo da minha verificação em congressos vamos dar pontos simples como isto ou vamos dar pontos duplos ou double row, dupla fileira como isto? E foi uma discussão eterna, bem mais comercial do que, na verdade, por resultados, porque sempre se mostrou que os resultados eram muito semelhantes. E eu não sei por que ainda a gente, como pesquisadores, gasta tanto tempo para buscar uma literatura. Esse artigo mostra quanta pesquisa é suficiente para se obter uma boa revisão da literatura. Então, vale a pena pensar. Algo também que chama atenção para a cicatrização é a técnica introduzida por Snyder. Ele, de forma engenhosa, sempre fez alguns furinhos no footprint para que sangrasse e subissem células gordurosas, que aquilo é nada mais do que um PRP mal organizado ali dentro. E sempre os americanos mostraram bons resultados com a técnica. Porém, um chileno, o Felipe Toro, e seu grupo, fez esse estudo e disse que a gente não viu diferença significativa. Então, fica aqui, de novo, algo para pensar. Andy Toy, recém-aposentado, fez um estudo muito bacana com 174 ombros, e ele observou que apenas a metade progrediram, o tamanho da ruptura aumentou, a outra metade não aumentou. E que velocidade de progressão foi de 3,8 milímetros por ano na largura e 2 milímetros no comprimento. Olha só o cuidado desse japonês para medir tudo isso. E que as lesões de tamanho médio e os fumantes eram os maiores riscos para a progressão. Anti-inflamatórios, eu tenho bem estabelecido na minha prática de não usar. Dor, eu trato com analgésicos. Inflamação, eu trato com anti-inflamatórios. E no pós-operatório, eu quero a inflamação. O que eu não quero é a dor. Portanto, o que eu ofereço para o meu paciente é analgésico, nunca anti-inflamatório. E isso está bem demonstrado na bibliografia, não há mais dúvida sobre isso. Bom, e sobre corticoides, há algo muito frequente agora, o uso de corticoides por atletas de academia, por exemplo, os esteroides e tal. Afinal, o que causa um corticoide com relação à cicatrização do tendão? Tudo isso aí. Menor proliferação da célula, alteração do colágeno, impede a inflamação e assim por diante. Diga lá Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, os dois foram operados de manguito rotador na mesma manhã em Santa Bárbara. Eles foram usuários eternos de corticoides, né? E com relação à cicatrização, muitos estudos mostram a mesma coisa. 12 semanas ou 3 meses é o tempo necessário para cicatrizar o manguito.
Estudos que mostram a mobilização precoce é melhor que a tardia, porém, levam ao aumento de reruptura. E esse outro artigo, muito específico, 2 grupos, iniciando fisioterapia no dia 2, 80% de cicatrização. Iniciando fisioterapia no dia 45, 6 semanas depois, 91% de cicatrização. 11% é muito significativo. Portanto, o silêncio articular ajuda a iniciar essa microcirculação. E eu finalizo as coisas simples da vida para ir para as coisas um pouquinho mais complexas na vida. São técnicas um pouquinho mais apuradas, que nós não utilizamos com frequência porque são experimentais ainda ou muito caros, mas precisa citar num momento de revisão. Esse artigo mostra que as tendências futuras dentro do manguito rotador será o reparo artroscópico, a utilização de células-tronco ou mesenquimais e o PRP, num estudo retrospectivo de 4.131 estudos. Imagina isso. Como é que nós podemos melhorar a cicatrização com biologia? Recrutando fatores de crescimento, são inibidores da metaloproteinase, recrutando células-tronco, ou fazendo augmentação, que é um apoio não raro sintético, como nós vamos ver a seguir. Fatores de crescimento são importantes nessa cadeia de cicatrização. No entanto, esse artigo mostra que tem diferentes fatores de crescimento que agem em diferentes fases da cicatrização. É coisa que eu não consegui entender, eu não tenho essa quantidade em Passo Fundo para poder entender tão bem isso, mas eu entendi o recado. Nós não podemos contar com fatores de crescimento como se fosse uma única coisa. Ele precisa ser melhor estudado nesse momento. E daí chegou o PRP, né? A grande discussão, não só no ombro, no joelho, na medicina esportiva, em coluna, em mão, o que você quiser. PRP funciona ou não? Vamos lá. Da Espanha vem 2 artigos, mais ou menos à mesma época, um dizendo que é promissor, outro dizendo que não tem diferença nenhuma. Quando você coloca alguns artigos, isso são bem poucos, né? Alguns batem palma, outros não, né? E a briga continua aqui, né? Quer dizer, afinal, funciona ou não? A própria academia olhou e olha com algum grau de reserva no uso de PRP nas tendinopatias. E essa instituição aqui, essa sala, baseado nos estudos do grupo, liderados pelo Malavolta, apresentaram 2 trabalhos que dão luz a essa nossa inquietação. Um trabalho publicado em 14, muito bem citado mundo afora, como mostrou Arnaldinho, o uso de PRP na reparação do manguito rotador, fala exatamente isto. Não promoveu melhores resultados clínicos em 24 meses. E também a taxa de ruptura não se alterou. Esse trabalho foi repetido em 60 meses, pelo mesmo grupo e publicado recentemente, de novo com bom índice de citação. E adivinha, não promoveu melhores resultados clínicos ou estruturais ao longo de 5 anos. Então, continuam as dúvidas, né? O PRP vai nos ajudar? Talvez sim. Nós temos que entender melhor em que fase, em que concentração e assim por diante. Mas esse trabalho ajuda muito aos demais já publicados no entendimento dessas novas fronteiras. Nesse meio tempo, olha só o effort desse ano, colocando o PRP em capsulita adesiva e nas lesões médias e extensas do manguito. É difícil eu entender, eu estudo capsulita adesiva a vida inteira, é difícil eu entender como o PRP vai ajudar naquele processo de retração e inflamação, mas segue o baile. Vamos falar de augmentação, que é quando a gente coloca alguma coisa sobre o manguito para estimular a cicatrização. Esse artigo aqui do Patrick Denard, um autor em ascensão nos Estados Unidos, ele pegou idade, tamanho da lesão, retração, infiltração gordurosa, gordura e nível de atividade.
Ele fez ali um ponto de graduação e chegou à conclusão seguinte: se o paciente somar 6 pontos, 2/3% de chance de cicatrizar. Agora, se ele tiver 7 pontos ou mais, ele não vai cicatrizar. Tem indicação para tal de augmentação. O que é augmentação? É quando você coloca alguma coisinha em cima. Vamos chamar assim, né, de forma simplória. Não é uma coisinha, isso aqui é muita ciência por trás. E cada empresa sai com o seu produto comercial por aí. Desse grupo de artigos, eu tenho que ir aqui. Relatos clínicos mostraram melhora dos scores com pacientes operados com uma dessas argumentação, mas sem controle nenhum teve comparação com quem não usou. Então, é um estudo falho, como nós sabemos. E agora, atenção, muito bonito botar um Regenete em cima, porém o aumento é de 68% no valor dessa artroscopia. Quero ver os nossos convênios aceitarem isso aqui. 68%, quase que dobra o preço de uma artroscopia. E mais, quando você coloca uma coisinha bonita em cima, aumenta em 8 vezes a rigidez pós-operatória. Isso é impensável, né? Quer dizer, a gente que tem experiência sabe. E aqui tem alguns exemplos. E comercialmente vem assim, ó. Olha ali, ó. Uma coisa que você coloca pela cânula, lá dentro do ombro você abre, e daí você fixa lá com várias maneiras. Esse é um sistema apenas. Mihata introduz o Superior Capsular Reconstruction usando a face lata, e que foi consagrado por um dado momento ao redor do mundo. Porém, ao se comparar com o mesmo conceito, usando-se tecido sintético, vem a informação de que sintético é melhor do que face lata com relação a resultados. Mazzuca usou uma coisa inteligente. Pegou a bursa inteira e botou num sistema de compressão e esmagou a bursa, devolvendo sob forma de células mesenquimais. E depois outros estudos com o mesmo objetivo, colágeno injetável com matriz, buscando o mesmo objetivo, que é uma melhor cicatrização. E depois tem o balloon, né, com esse mágico castanha aqui, que acha que tudo fica bom. O balloon é muito contestado e estudos independentes mostram que, de fato, é um preço quase muito acima de um valor de uma artroscopia ou quase de um valor de uma prótese reversa para uma solução muito temporária. Terminamos, né? Eu falei que nós perdemos por 5 slides aqui. Vamos lá. O slide é interessante e o que eu tentei mostrar para vocês aqui, eu resumo nessa frase, né? O louco mundo da hiperinformação, né? Então, é o que nós recebemos no meio médico, no meio ortopédico, muita informação para ser drenada, para ser, talvez, capitaneada por alguma coisa que eu possa sair por aquela porta e dizer, puxa, isso foi bacana. E é mais ou menos isso aqui. Biologia é a palavra de ordem hoje. Precisamos entender de cicatrização, interpretar comorbidades, estimular bons hábitos de vida aos nossos pacientes e uma coisa muito significativa, os princípios serão sempre mais importantes que as técnicas. E isso são nova ciência e é essencial que nós possamos interpretar isso, entender. Agradeço de novo essa honra extraordinária e lá do nosso grupo em Passo Fundo, que completamos casualmente 30 anos, o nosso respeito e o nosso cumprimento. Obrigado.